Leni. Ó, tem uma pergunta aqui pro professor Marcílio. O Adson tá pedindo para você falar sobre como é que fica a economia do Brasil agora. Tem duas perspectivas que a gente pode ver, né? Primeiro que assim, o Trump, os americanos tradicionalmente têm uma balança comercial negativa, e o Trump já colocou que os países que têm uma balança comercial muito positiva com os Estados Unidos vão sofrer retaliações. Ele usou como exemplo, nominalmente, Índia e Brasil. Ou seja, ele considera que o Brasil tem uma balança muito positiva com os americanos e vai querer reverter esse processo. Muito possivelmente colocando sobretaxas, cotas de exportação. Aliás, como já fez no primeiro governo Trump, em que ele colocou cotas de exportação tanto para o aço como para o alumínio brasileiro. O que eu acho que, assim, é muita burrice do Trump fazer isso com o Brasil, sabendo, sendo que o Brasil, hoje, já o maior parceiro comercial do Brasil já é a China, não é mais os Estados Unidos. E o Trump quer empurrar mais isso, eu não acho bom. Nem pro Trump, entendeu? Nem pro Brasil. Então, assim, acho meio idiota isso. Só que, essa parte bem negativa, né, claro, a gente pode ter um resquício de uma guerra comercial dando muito bom pro Brasil. Em que sentido? Com certeza, economicamente falando, o peso que a China tem em relação ao déficit americano é muito menor do que o peso brasileiro. Até porque a relação China e Estados Unidos é muito maior que a relação entre Estados Unidos e Brasil. Se os Estados Unidos, de fato, cumprirem a promessa e colocarem taxas de 60%, 80%, até 200%, o Trump já falou em alguns casos, a China possivelmente vai querer retaliar e colocar também taxas de exportação nos Estados Unidos, vai querer colocar cotas de importação. Nisso, o Brasil pode estar ganhando em dois lados. Por exemplo, os americanos hoje precisam importar muitos minerais conhecidos como terras raras. Se ele começa a sobretaxar a China, pode ser que ele procure espaço em outros mercados. O Brasil também consegue produzir, não na mesma escala que os chineses, esses minerais. No caso da China, se a China começa a querer boicotar ou sobretaxar produtos americanos, pode não querer comprar a soja e o milho dos Estados Unidos. E aí o Brasil poderia aparecer como um possível resolvedor do problema, né? A gente teve uma pesquisa feita aqui no Brasil indicando que se os americanos colocarem taxas nos chineses, como eles estão prometendo, e a China retaliar, isso pode aumentar a exportação agrícola do Brasil para os chineses na casa de 9 milhões de toneladas por ano. Só por conta dessa guerra comercial entre Estados Unidos... Tem esse efeito positivo, não tinha parado pra pensar isso. Boa colocação do professor. E China. Então, assim, em curto prazo, preocupação, porque deve preocupar as sobretaxas que ele vai colocar em alguns produtos brasileiros, principalmente se o Brasil continuar com essa pauta de desdolarização, criação do sistema alternativo, mas uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, embora afete o mundo inteiro de maneira negativa, pro setor agrícola brasileiro pode ser positivo, principalmente para o exportador de milho e de soja. Daniel, quer comentar alguma coisa? Vou falar rapidinho, né? A gente sabe que depois da crise sanitária, as cadeias logísticas internacionais ficaram meio prejudicadas, né? Um container que vinha da China para cá custava $2.000, passou para 20 de um dia para o outro e gerou uma situação caótica. Depois disso, começa a ser viável o argumento de trazer as indústrias europeias e americanas de volta para a origem, né? Do que a gente chama de reshore. Reshore é quando as empresas decidem trazer de volta para o país original as suas fábricas, né? Além dessa ideia de reshore, que começa a ganhar corpo depois da crise sanitária, tem o nearshore, que é trazer para mais perto, para evitar esse problema logístico, e o friendshore, não adianta ser perto, tem que ser amigo. Então, dependendo da maneira como vai evoluir o governo Trump, dependendo da maneira como por aqui as coisas vão evoluir, pode ser que no início tenha alguma faísca, mas depois a coisa vai se ajustando para o Brasil virar o nearshore, friendshore, porque aqui eles sabem que muito provavelmente o Brasil é o único país no mundo que tem a capacidade de garantir a segurança energética da Europa e a segurança alimentar do mundo. Depois da crise sanitária, a gente também descobriu que sem energia e comida você não tem aplicativos e computadores, né? Então a gente está voltando a essas commodities aí a valorizar esse tipo de coisa. Então eu acho que vai ter uma tensão no início, mas eles vão tentar fazer o projeto do nearshore e friendshore com a gente. Espero que sim, espero que dê certo, espero que a disputa econômica com a China não traga grandes prejuízos para nós aqui no meio do fogo cruzado entre os dois aí, Deus queira. Total. Fala, Leni. Tem uma pergunta agora aqui que é pro Daniel. O Márcio Mesquita, ele perguntou o seguinte: a nova era glacial tem a ver com o Apocalipse 6:12? Além do gesto do Musk na posse, segundo o próprio, tem a ver com o Império Romano? E a profecia de Daniel 2:31 a 47? Eu acho que tem tudo a ver. O Elon Musk é um grande admirador, não apenas do Egito, mas de Roma também. E a gente vê quando ele deu uma entrevista para o Jordan Peterson na sede da Tesla, e ele falou, a gente está criando a nossa... Caraca, tem essa entrevista? Eu não sabia. Vou procurar. Nosso centro de inteligência artificial em Memphis, no Tennessee, e ele faz questão de reforçar Memphis, que Memphis, né? Era antiga. Exato. É Memphis. Então, Estados que tem Unidos uma relação ao Egito, né? Olha que Exato, e ele falou todo feliz, né? Memphis, a antiga capital do Egito. E aí o Elon Musk completou falando, é de lá que sairá nosso novo Deus. E ele começou a rir. Aí o Jordan Peterson falou, eu gostaria que isso fosse engraçado, mas não é engraçado não. Aí ele continuou rindo. E ele falou assim, cara, é meio preocupante essa ideia, né? Você falar que
Memphis, no Tennessee, vai virar a nova Memphis do Egito e de onde vai sair o novo deus da inteligência artificial. Então, assim, ele gosta muito do Egito. E aí tem um detalhe que o Caraca, pesado isso, hein, do Manchin. ela vai gostar. Era em Mênfis, no Egito, que governava o Ramsés II. Dizem que o Ramsés II foi aquele que perseguiu o povo de Deus na época lá após a morte do José, que virou governador do Egito, né? Então, o Ramsés II e a cidade de Mênfis tem um pouco dessa conotação de uma ação contra o povo de Deus. Agora, o apelido na Grécia de Ramsés II, sabe qual que é, Vilela? Ozymandias. Ozymandias, é? E lembra que o Ozymandias lá no Watchmen, ele tinha uma base, primeiro no Polo Norte, e essa base onde ele montou o plano era toda revestida de simbologia egípcia, né? Verdade. Então quando o Elon Musk ele traz para si essa simbologia egípcia, e aí eu lembrei do Ozymandias, eu falei, caramba, será que o Elon Musk também está criando um ataque de bandeira falsa, um argumento para trazer paz para o mundo, igual o gênio, né, o Ozymandias lá? Então eu fiquei meio grilado quando eu me liguei nessa associação. Na ótica da Bíblia, o Egito e Roma sempre foram povos que eram inimigos do povo de Deus, que destruíram. Então, essa associação que Elon Musk costuma fazer entre os Estados Unidos como o novo Império Romano, o Império Romano restaurado, que era o sonho de Maquiavel, né? Não sei se a galera sabe, mas Maquiavel falava sobre a terceira Roma. Qual que era a primeira Roma? A primeira Roma era aquela que é de Júlio César, né? Marco Antônio, Otávio César e por aí vai. Foi a Roma original, a grande primeira Roma. A segunda Roma é o Sacro Império Romano Germânico, que para ele tinha um defeito, que tinha uma falha, que era uma Roma cristã, que tinha a fraqueza de ser cristã, né? Principalmente se a gente olha o que Nietzsche vai falar depois da fraqueza do cristianismo. Então, Maquiavel sonhava com uma terceira Roma, que teria a força da primeira e estaria protegida contra os erros da segunda, que foi ter se associado com o cristianismo. E, obviamente, o Adolfinho, nojento lá da Alemanha, se inspira na terceira Roma para criar a ideia do terceiro Reich. Exato, terceiro Reich. O primeiro Reich é o Império Romano, o segundo Reich é o Sacro Império Romano Germânico, e o terceiro Reich era o Império Bigodista. Ele achava que ele estava criando uma terceira Roma. Quando a galera olha aquele sinal que o Musk fez... Não, acho que eu falei besteira. Não, nem isso, não, falei errado. Pro bigodismo, era primeiro Reich, né? Primeiro reino. Era o Sacro Império Romano Germânico, não tem nada a ver com Roma. O segundo era a República de Weimar. E a terceira era o dele. Eu acho que era isso, eu não sei. Comenta aí, eu não lembro. Que eu acho que foi mandando o coração pra galera, que não foi um salve capeta. A galera olha isso e vê ele falando sobre Roma, vê ele falando sobre Egito, sobre o novo Deus, sobre Ramsés, Mênfis. Os caras falam, pô, esse cara tá querendo tirar uma onda de anticristo, né? Tá de palhaçada com a gente. Então, tem a ver? Tem a ver. Você pode fazer esse cruzamento de dados. Espero que tá errado. Vamos ver como é que as coisas vão se desenrolar aí. Verdade. Vamos caminhando pro final, Lene. Pega as últimas perguntas e escolha com sabedoria. Vamos lá, tem uma aqui pro Daniel, mais uma pro Daniel, que ele fala o seguinte, é o Adolfo Magalhães. Daniel, o que você acha sobre o perdão futuro que o Joe Biden deu ao Dr. Falciani? Dr. Falciani é o jeito Traduz o Dr. Falciani. Então, o Dr. Anthony Fauci é aquele cara que parece que tem, sei lá, 60 anos, mas tem 90, né? Esse cara, acho que ele tem 86 anos, né? Tá no formal. Quero pegar com ele umas dicas aí de como manter essa longevidade com ele e com o Vilela. Então, o Dr. Anthony Fauci, o Biden sabendo que a casa dele podia cair, porque agora o Donald Trump tá querendo ir pra cima dos caras que o prejudicaram, o Biden, ele perdoou, ele perdoou toda a galera do Congresso americano que atuou naquele 6 de janeiro, toda a galera que, teoricamente, poderia ter feito alguma coisa errada. Ele perdoou o Dr. Anthony Fauci e ele perdoou também o general Mark Milley. General Mark Milley, que uma matéria recente do The Guardian disse que ele tá morrendo de medo de ir para a corte marcial se o Trump chegasse ao poder, né? Porque ele prejudicou muito, o Trump puxou muito o tapete do Trump. Então, preventivamente, Biden já deu perdão presidencial para toda essa galera. Para Anthony Fauci, que conduziu o comitê científico na época da crise sanitária, perdoou o Mark Milley, que foi um dos generais lá no Pentágono que mais atrapalharam o Trump, e perdoou toda a galera do Congresso americano que atuou no 6 de janeiro para evitar que eles paguem um preço se o Trump quiser vir para cima deles. Então, foi isso que ele fez. Gibson. E perdoou a família também, a própria família toda dele lá, que é cheia de coisa errada de corrupção. Ele fala o seguinte, o Brasil deve mudar sua política em relação aos BRICS? Eu penso que não, tá? Acho que os BRICS, eles são importantes como uma voz, uma representação dos países emergentes. Claro que, assim, os BRICS, eles vêm se expandindo. Recentemente, a Indonésia, ela se tornou um membro efetivo da organização. Teve a entrada de uma série de membros parceiros também, como Cuba, Bolívia, etc, né? E quanto mais você aumenta o grupo, isso é super importante, porque você ganha peso, mais gente, países mais populosos, economia maior, que produzem mais combustíveis fósseis e coisa que valha, mas também tem o prejuízo que começa a ter uma certa falta de coesão interna no grupo. Então, por exemplo, o Brasil quer falar sobre participação feminina na política.
tendo o Irã nos É. BRICS, entende? O Brasil, a gente quer falar sobre uma política, sei lá, de pacificação global, sendo que existe países como Egito e Etiópia que têm disputas militares pelo acesso ao Rio Nilo. Então, os BRICS, eles vêm aumentando, eles vêm em um momento novo, né, de expansão, ignorando, não a chance de virar uma convergência militar, nada, é só tratando temas econômicos, pautando uma menor dependência do dólar, uma tentativa de maior coesão dos países emergentes do ponto de vista econômico, e acho que o Brasil ele pode se aproveitar, sim, para ser uma liderança aí nesse processo. Não vejo por que a gente se afastar dos BRICS. Até a própria questão, por exemplo, da criação de uma moeda comum e de um sistema alternativo de pagamentos, eu não acho uma coisa negativa. O que não quer dizer que eu acho que Eu também não acho. O problema é que é como lidar com as consequências. De como os BRICS vão lidar com as retaliações dos Estados Unidos em relação a isso, né? Esse que é o problema. tem que substituir o dólar. Não, o dólar é uma moeda super importante e o SWIFT vai continuar sendo o principal sistema de pagamentos. Mas, quando a gente deixa muito poder na mão de um único país, seja Estados Unidos, China, Rússia, qualquer, isso é perigoso em qualquer vertente. Vamos imaginar, por exemplo, que os Estados Unidos... Não, só é perigoso quando esse um país não é o seu, né? que é o caso do Brasil em relação aos Estados Unidos. Não é o que vai acontecer, tá? Mas relação ao resolva dólar. aqui, por exemplo, o Brasil tá desmatando muito a Amazônia, desmatando muito o Cerrado, então vamos congelar os ativos brasileiros dolarizados, enquanto o Brasil não mudar suas políticas ambientais. Ou então, enquanto o Brasil não mudar suas políticas em relação aos povos originários. O que o Brasil poderia fazer? Nada, porque a gente tem uma economia toda pautada no dólar e no sistema de pagamentos controlados aí pelos americanos. Então, ter os BRICS como alternativa, e qualquer que seja a alternativa, melhor, porque a gente reduz a dependência que a gente tem frente a uma nação. Então, acho que o Brasil é importante continuar nos BRICS, sim. Quer completar, Daniel? Então, eu fiquei na dúvida se a pergunta era o Brasil deveria mudar ou se o Brasil vai acabar mudando, né? Pela vitória do Trump. Eu fiquei na dúvida se é isso. Eu vou, como o professor Ricardo já respondeu no sentido o Brasil deve mudar, no sentido de ser uma coisa boa, eu vou responder, será que vai mudar com a vitória do Trump? Eu acho que vai mudar um pouco mais para frente. Por enquanto, não. A gente já viu uma mudança na fala, né? Antigamente era, e o que você acha do Trump vencendo? Pô, o caos, vai ser o terror do planeta. Aí o Trump vence. Não, que legal, parabéns aí pro Trump, né? Boa. Então, nesse sentido, já mudou, né? Eu acho que os caras não estavam contando que ele iria vencer. Depois que o Stanley Druckenmiller, que é considerado um dos GOATs, né? Greatest of all time, maior de todos os tempos da economia americana, que também geria a fortuna do George Soros, depois que o Stanley Druckenmiller falou, o Trump vai ganhar, eu falei, meu irmão, vai ganhar. Porque até esse cara que acerta tudo falou, então eu já estava meio contando com a vitória dele, mas eu acho que a galera não estava. Então, em certo sentido, já mudou. Né? O pessoal que é dos BRICS ali, você vê a Rússia mandando os parabéns pro Trump, achando maravilhoso que a luta do Trump contra a Terceira Guerra Mundial, né? Para mim não me surpreende porque, na minha concepção, eu tenho uma convicção de que o Putin e o Trump são amigões, eles se dão muito bem, que eles têm uma amizade de longo prazo, então eu já sabia que o Putin ia gostar. Então, no caso do Putin, não Sério, o Putin parabenizou a vitória do Trump nesse sentido, assim, com veemência. vi muita Loucura. novidade. No caso do Brasil, parece que, já que o Brasil é o B do BRICS, né, e começa tudo com o Brasil, acho que já tem uma certa mudança de postura acontecendo. Eu acho que dependendo do tamanho do porrete que o Trump vai usar, e se ele realmente vai dar porretada na cabeça dos outros países, talvez essa mudança aconteça mais rápido ou menos rápido, aí, dependendo do tamanho da agressividade com a qual o Trump chegar para conversar. Vamos ver. Legal. Se você gostou, dê um like aí. Se não gostou, dê um dislike. Comente aí alguma coisa pra dar uma moral no começo do canal. Tamo junto.